Prezados amigos e amigas, boa noite para todos nós. Que o Senhor nos abençoe com a sua paz, que sintamos-nos todos envolvidos pela presença amorosa dos amigos espirituais que hão de nos amparar aqui nesta noite, em nossas reflexões, envolvendo-nos desde já também em vibrações de muita paz, que possamos sentir a presença desses amigos que fizeram, que construíram e seguem construindo a história desta casa, os que estão no plano espiritual e também nós, os que aqui estamos agora entre os encarnados, que possamos comungar com as forças superiores da vida. E antes de mais nada, eu gostaria de agradecer na pessoa da Irvênia, querida amiga que temos encontrado nas atividades espíritas Brasil afora. Gostaria de agradecer pela oportunidade de aqui estarmos numa casa histórica, mais que centenária, e que certamente inspira-nos muitas reflexões valiosas sobre o que é o Espiritismo, o seu valor e, especialmente, a história de grandes e dedicados corações que tanto deram, tudo deram, à causa do Consolador. Então sentimos-nos verdadeiramente honrados em poder participar, ainda que minimamente, dessa história, podendo conhecer algo mais sobre ela, sobre o encanto desses heroísmos que muitas vezes passam ocultos para a história, mas que são vistos por Deus, que são enxergados pelo Cristo e pelos seus fiéis servidores. Então, conhecer essas histórias é para nós uma alegria e tem sido uma das maiores bênçãos em nossas jornadas de atividades pelo Espiritismo. E esperamos poder retribuir o carinho, o que aqui receberemos, na forma de reflexões, de inspirações, que nos sejam úteis a todos, enquanto aqueles que buscamos ser discípulos de Jesus, discípulos de Allan Kardec, no todo, na integralidade de nossa vida. Então, dado o contexto, nós vamos justamente seguir por essa via, buscando uma reflexão, digamos, histórica, transcendendo para o aspecto espiritual, em torno do Espiritismo, tendo como referência esta casa e a sua história. E, para tanto, nós vamos recorrer aos primórdios de nossa doutrina, à figura de Allan Kardec, quando ele vai compartilhar conosco algo das suas viagens, das suas jornadas com a finalidade de divulgar o Espiritismo. Como nós sabemos, a obra escrita de Kardec é realmente impressionante. Por mais que nos debrucemos sobre ela, por mais que a estudemos e estudemos, temos sempre a sensação do quanto ainda nos falta em termos de apreensão de toda a riqueza espiritual que ali está. E ela se torna ainda mais impressionante quando nós consideramos o tempo, o período em que ela foi produzida. Kardec tem os seus primeiros contatos efetivos com os fenômenos espíritas ali em 1855. Viria a desencarnar em 1869, 31 de março de 1869, como nós sabemos. Portanto, em menos de 15 anos, o volume de riqueza espiritual que este homem nos legou, claro, sempre sob o amparo da espiritualidade que o conduzia, que o inspirava, mas o volume, a riqueza, a dimensão do conteúdo espiritual que ele produziu nesses menos de 15 anos, de fato, nos impressiona. Especialmente quando vamos, por exemplo, estudar a coletânea da Revista Espírita. Que riqueza, que tesouro vasto, grandioso e, infelizmente, muitas vezes ignorado por nós espíritas. Em geral, conhece mais as chamadas obras básicas, o que é muito bom. Mas mesmo entre elas, algumas são ainda muito desconhecidas, como Céu e Inferno, talvez, a Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo, quiçá, juntamente com o Livro dos Espíritos, serão as mais conhecidas. Mas, para além destas obras, temos a Revista Espírita, temos os opúsculos, o que é o Espiritismo na sua mais simples expressão, e temos um deles muito especial, que vai nos revelar
juntamente com a Revista Espírita, uma outra faceta do trabalho de Kardec, já grandioso pelas obras, mas que se torna ainda mais fascinante quando estudamos essa outra dimensão do seu trabalho. Digamos, o trabalho de campo de Allan Kardec. As viagens que fez e empreendeu pela divulgação do Espiritismo, registradas, algumas delas, num opúsculo fantástico, Viagem Espírita em 1862. Não foram estas as únicas viagens de Allan Kardec, as de 1862. Já em 1860, ele havia feito algumas dessas viagens. Depois, 1861. Depois, mais à frente, 1864, 1867. Entre outras viagens que Kardec faria ao longo da sua vida. Com o fito, principalmente, de divulgar o Espiritismo, de ter contato com as casas espíritas, os centros espíritas, enfim, com o movimento espírita que ia se formando, que ia se expandindo. E é essa a dimensão do trabalho de Kardec sobre a qual nós vamos nos debruçar aqui hoje, buscando fazer uma correlação com a história desta casa, mais que centenária, que representa, de alguma forma, a história do Espiritismo no Brasil, ou mesmo o desenvolvimento do Espiritismo no pós-Kardec. E esse opúsculo, Viagem Espírita em 1862, ele consiste em alguns textos de Allan Kardec. Ele traz ali algumas impressões gerais, a princípio. Depois ele compartilha os discursos que foram proferidos nas cidades que visitou nesta jornada. Então, Bordeaux e Lyon. Ele compartilha estes discursos, traz uma parte em que ele responde a indagações que lhe foram feitas durante essa viagem e depois um projeto, um protótipo inicial ali de regulamentos para sociedades espíritas. E nós vamos começar a nossa abordagem a partir de um trecho desse livro, Viagem Espírita, em 1862, da introdução, que ele denomina Impressões Gerais. Porque a partir do que Kardec vai nos dizer ali, nós vamos traçando correlações, paralelos com a história do Espiritismo aqui em nosso país, a história do Espiritismo que está aqui gravada nas páginas vivas dessa instituição e, naturalmente, buscamos também traçar correlações do Espiritismo com as nossas vidas. A partir desses exemplos sobre os quais faremos aqui reflexões, é preciso introjetemos em nós, quiçá, mais consciência, mais boa vontade, mais disposição, mais entendimento de fato do quanto nos cabe servir a fim de agradecermos tudo quanto temos recebido do próprio Espiritismo. Então, Kardec ele diz assim, nessas impressões gerais, não vou ler o trecho inteiro, ou essa parte inteira da obra, que é um pouco mais extensa, mas separamos aqui um dos últimos parágrafos em que ele nos dirá: em resumo, nossa viagem tinha duplo objetivo: dar instruções onde estas fossem necessárias e também instruir-nos. Então é muito interessante a gente ir tendo contato com essa outra face de Allan Kardec, porque muitos o verão apenas como o homem grave, sério, lá no seu gabinete, escrevendo por horas a fio ou se dedicando a leituras intermináveis para que pudesse compilar todo aquele material que ele recebia, fosse dos espíritos, fosse dos encarnados. Quantos artigos não veremos Kardec compartilhar na Revista Espírita de periódicos da sua época, artigos que lhe eram enviados por pessoas que acompanhavam a Revista Espírita ou que ele mesmo lia. Então a gente fica pensando nisso tudo, porque é mais ou menos o que temos naquele símbolo tão utilizado do iceberg. Uma coisa é o que se vê acima da superfície,
que já é para nós no Espiritismo, como dizíamos, fascinante, impressionante. Mas ainda mais quando consideramos o que não é visto, o que está abaixo da superfície, digamos, da publicidade, daquilo que chegou até nós. O que não foi visto é imensamente maior. As dedicações, os sacrifícios, as renúncias, a privação de sono, a saúde que era consumida naquele esforço gigantesco, hercúleo de Allan Kardec, a tal ponto que um espírito amigo seu, o Dr. Demer, chegaria a dizer, olha, é preciso, Kardec, que você coloque o pé no freio. Caso contrário, a obra não chegará a termo, porque a sua saúde está comprometida. Então, os espíritos precisaram pedir a Allan Kardec que ele fosse um pouco mais comedido na sua dedicação. Tamanha era essa dedicação. Então, essa face, sobretudo, nos interessa, aquilo que a história não registrou oficialmente, mas que nós podemos depreender pelas vias da inspiração, da intuição. Alguns até reviverão talvez algumas cenas como essas, ou outras fontes que vão sendo descobertas mais tarde, como é o caso do que está ocorrendo recentemente. Temos tido acesso a uma série de novos documentos inéditos sobre Allan Kardec, que estão sendo paulatinamente divulgados, por exemplo, por aquele projeto junto à Universidade Federal de Juiz de Fora, o projeto Kardec, que vem trazendo à tona uma série de manuscritos inéditos e originais, muitos deles do próprio punho de Allan Kardec. Cartas, por exemplo, que ele trocava com a Amélie durante o seu processo de, digamos assim, insulamento, uma espécie de retiro que Kardec faz para escrever o livro Evangelho segundo o Espiritismo, na região costeira da França, região de Saint-Adresse. Então, as cartas entre eles, em que descobrimos ali, por exemplo, em que eles chegaram a ter uma filha adotiva, ao que tudo indica, Louise, que desencarnou muito cedo. Então a gente vai descobrindo essa outra dimensão. E o livro Viagem Espírita, desde a primeira vez que o li, ele me marcou por isso. Porque é como se fosse o Espiritismo em Campo, o próprio Wallace Leal, um dos tradutores dessa obra para o português pela editora O Clarim de Matão, discípulo de Caí Bachuto, ele chegaria a dizer que esse livro é o correspondente ao que temos no cristianismo em Atos dos Apóstolos. Aqui é como se fossem os atos do apóstolo que foi e é Allan Kardec. Teríamos também, em algumas dessas viagens, na de 61, epístolas, de que Kardec se fez portador. Epístolas de quem? Erasto, discípulo do apóstolo Paulo, que envia epístolas a essas duas comunidades, Lyon e Bordeaux. Ele envia essas epístolas por meio de Allan Kardec. Então, os paralelos com o cristianismo são também inevitáveis. E aqui, nessa obra, vemos esse Kardec para além do gabinete. Essa feição de Kardec abraçando as pessoas, no contato com pessoas de toda a natureza, juízes, pessoas eminentes, mas também ali os camponeses, as pessoas as mais singelas, que se reuniam numa mesma reunião, no mesmo contexto, para todos poderem partilhar esse pão do Evangelho redivivo, as luzes do Consolador. Então, como vemos já nessa primeira frase de Allan Kardec aqui, ele partia nessas viagens para instruir, quando assim fosse necessário, mas também para instruir-se. Então, aquele que não cessava de buscar aprender, não deixava de querer aperfeiçoar-se para assim aprimorar a obra. Um gesto, portanto, de humildade do codificador. Não parte ele como chefe do Espiritismo, diz ele, olha, levarei instruções onde elas forem necessárias, mas busco também me instruir. E continua, queríamos ver as coisas com os nossos próprios olhos, para julgar do estado real da doutrina e da maneira pela qual ela é compreendida. Estudar as causas locais favoráveis ou desfavoráveis ao seu progresso, sondar as opiniões,
apreciar os efeitos da oposição e da crítica e conhecer o julgamento que se faz de certas obras. Então ele gostaria de ver em loco como estava o desenvolvimento das ideias espíritas, quais obras eram mais bem recebidas, quais enfrentavam certas dificuldades, às vezes dentro do próprio movimento espírita, como estavam as resistências a esse movimento nascente. Em alguns lugares elas eram mais agressivas, elas eram mais renitentes. Em outros pontos, o Espiritismo encontrava um caminho mais aberto. Ele queria conhecer a natureza dos adeptos. Quantos entendiam no Espiritismo o aspecto mais científico? Quantos se voltavam para o lado mais filosófico? Quantos viam no Espiritismo esse aspecto mais moral, em vínculo ou em vinculação com o Evangelho de Jesus? Então, um estudo de campo que o codificador desejava fazer. Lembrando que essas viagens de 1862 já não eram as primeiras que ele fazia. Estávamos desejosos, sobretudo, de apertar a mão de nossos irmãos espíritas e de lhes exprimir pessoalmente a nossa muito sincera e viva simpatia, retribuindo as tocantes provas de amizade que nos dão em suas cartas, de dar, em nome da Sociedade de Paris e em nosso próprio nome em particular, um testemunho especial de gratidão e de admiração a esses pioneiros da obra, aos pioneiros da obra. É tocante vermos, ao longo da Revista Espírita, como Kardec vai interagindo com esses corações. Porque, por exemplo, os espíritas de Bordeaux chegavam a fazer listas de assinaturas para que Kardec pudesse voltar à sua cidade, levando mais uma vez a sua presença, as suas orientações. Então, Kardec recebe lá uma lista com mais de 500 assinaturas dos espíritas para que ele pudesse voltar. E ele diz, então, que aquilo para ele valia muito mais, aquele testemunho de carinho, de reconhecimento, de amizade, aquilo era muito mais valioso do que quaisquer títulos ou honrarias que ele pudesse receber. Ao se dirigir para esses locais, ele mesmo dizia, não quero banquetes, a não ser o da fraternidade. Ao não ser esse tipo de banquete em que vemos reunidos ali pessoas das mais altas classes da sociedade às pessoas mais simples, todos se sentindo como irmãos, pois assim fora o início do próprio cristianismo. Assim fora aos tempos de Jesus, quando romanos ilustres, patrícios como uma Lívia, por exemplo, ali estavam juntos nas catacumbas ou em meio à natureza, de escravos, de pessoas escravizadas, de artesãos, oleiros, as pessoas mais simples daquele contexto, todos se nutrindo do mesmo banquete da fraternidade. Nessa que é uma das essências fundamentais do Evangelho e que o Espiritismo viria a resgatar. A fraternidade enquanto pedra angular da nova sociedade que almejamos construir, como mais tarde Kardec bem pontuaria no livro A Gênese. A fraternidade será a pedra angular da nova sociedade, da nova geração, que gradualmente vinha sendo construída ao longo dos séculos. Então esse era o intuito de Kardec, além de se instruir quanto ao desenvolvimento do Espiritismo, até para que pudesse ajustar rotas, pensar nos próximos passos, nos próximos trabalhos, entender melhor a condução que os Espíritos iam dando à obra. Então, além disso, ele queria também unir ao esforço de aprendizado esse outro aspecto, por ele sempre considerado como tão essencial: fraternidade, comunhão, os laços do Espírito, que são a verdadeira argamassa, que dão a verdadeira solidez do nosso movimento espírita. Não são as edificações materiais que vêm e que passam, passarão um dia, o que constitui a base, o fundamento de um centro espírita, mas antes os laços entre os corações que dele fazem parte. Laços esses que perduram ao longo de gerações, que integram os dois planos da vida,
os que aqui passaram, agora do lado de lá, os que aqui estão, agora levando adiante o trabalho, e assim sucessivamente nessa alternância, nesse clima de solidariedade entre os dois planos, que é também um dos pilares do Espiritismo. A comunhão entre aspas, vivos e, entre aspas, mais uma vez, mortos. Os intuitos, portanto, de Allan Kardec, como mais tarde ele frisaria também em outros artigos, por exemplo, um artigo na Revista Espírita de novembro de 1864, quando ele compartilha a locução que ele proferiu para os espíritas na Bélgica e na Antuérpia, ele diria também que eram esses os dois motivos: buscar entendimento quanto ao movimento, mas também estender os laços de fraternidade. Prosseguindo aqui, ele diz então que vinha transmitir os cumprimentos da Sociedade de Paris e dele próprio aos pioneiros da obra que, acrescenta ele, por sua iniciativa, por seu zelo desinteressado e seu devotamento, constituem os seus primeiros e mais firmes sustentáculos. Marchando sempre para frente, sem se inquietarem com as pedras que lhes atiram e pondo o interesse da causa acima do interesse pessoal. Ao longo da obra, Kardec mais de uma vez falaria do que ele chama a categoria dos espíritas. Por exemplo, em O Livro dos Médiuns, na primeira parte, no capítulo 13, ele elenca ali algumas categorias de espíritas. Ele falaria dos espíritas fenomênicos ou os espíritas curiosos, aqueles que se voltam mais para os fenômenos e não vão além disso. Ele falaria dos espíritas imperfeitos ou incompletos, que são aqueles que até avançam algo além da mera experimentação ou da curiosidade apenas. Alcançam algo do aspecto filosófico do Espiritismo. No entanto, não vão além disso, no sentido de, a partir desse novo modo de enxergar a vida, renovarem-se, transformarem-se moralmente, que é a finalidade última da doutrina espírita. Então ele chamaria esses de espíritas imperfeitos. Ele fala dos espíritas, entre aspas, completos, os espíritas verdadeiros ou espíritas cristãos, aqueles que, para além da experimentação, do entendimento filosófico, assumem um compromisso real e sincero de se transformarem. Estes, os espíritas verdadeiros, na definição de Kardec, que depois ele retomaria também em O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, Sede Perfeitos. Ele ainda fala ali de um outro tipo de espíritas que, mais do que benefícios, trariam ao Espiritismo certos prejuízos, por conta do deslumbramento a que se entregariam no âmbito do Espiritismo, acolhendo tudo o que viria do mundo espiritual, sem reflexão, sem critérios, sem análise. Estes, mais do que contribuir para a expansão do Espiritismo, criariam, em verdade, empeços, obstáculos, porque transmitiriam uma imagem do Espiritismo que não é real, que destoa da sua essência de ponderação, de seriedade, de equilíbrio, de lógica, racionalidade, mas também de amor, de equilíbrio, de humildade. Estes espíritas, no dizer de Kardec, gerariam mais males do que bens para a doutrina espírita. Então, ao longo da obra, ele traz esses critérios de análise, digamos assim, da relação de cada um com o Espiritismo. Mas, na Revista Espírita, ele traz-nos uma outra categoria que está, por exemplo, registrada num bonito artigo de julho de 1867, Breve Excursão Espírita, em que ele narra mais uma viagem sua a Bordeaux. Nessa viagem ele passa também por Orleans, terra natal, né, de Joana d'Arc, na verdade, próxima à terra natal de Joana d'Arc. Ele passa também pela cidade de Tours, e ele narra, no seu encontro com os espíritas nessas localidades, o que ele define como sendo os espíritas de coração. Aqueles que tal era a sua entrega, o seu devotamento, a seriedade com que assumiam seu compromisso para com a doutrina,
que a faziam honrada e respeitada em suas próprias vidas. E quisera ele, Allan Kardec, que tais tipos de espíritas pudessem se multiplicar. Felizmente, diz ele, tenho encontrado sempre, pelo menos alguns destes, por onde tenho passado. Os espíritas de coração, aqueles que realmente trazem a doutrina ao âmago da sua alma, do seu ser, no compromisso que assumem de renovarem-se, para que ela se faça lida, para que ela se faça acessível em suas próprias vidas. É similar ao que ele descreve aqui, a respeito desses chamados pioneiros, esses cujo zelo, cuja perseverança, cuja coragem, ele quis aqui destacar. E é então que ele, continuando a sua alocução, ele diz: seu mérito é tanto maior porque trabalham em solo ingrato, vivem no meio mais refratário e não esperam deste mundo nem fortuna, nem glória, nem honra. Por isso, sua alegria é grande quando entre os espinheiros vem desabrochar algumas flores. Então, aqueles primeiros corações que enfrentavam grandes obstáculos. E aqui já podemos fazer uma transposição, não só aqueles dos primeiros tempos na França, mas já aqueles dos primeiros tempos nestas terras do Brasil, nestes interiores afora, como aqui em Itobi, os corações dedicados e corajosos que, enfrentando uma série de desafios, perseguições, lutas, humilhações, nem por isso deixaram de sentir a grandeza do Espiritismo em suas vidas e deixaram de ser fiéis à causa que assumiram. É estes que Kardec aqui, nas suas palavras, busca honrar, busca lembrar, destacar, apontando-os para o porvir, para o futuro do Espiritismo, como exemplos a serem sempre recordados, destacados, para que sirvam para nós outros, os que viéssemos depois, de estímulo, de inspiração. Então, aos tempos de Kardec não faltaram esses corações. Como ele mesmo foi, outros que vieram, que ganharam mais destaque depois, porque foram figuras mais públicas, mas também outros tantos que passaram anônimos, a não ser para as regiões em que trabalharam, em que morejaram. É a esses corações que Kardec nos quer levar pelo pensamento, para que deles, da sua exemplificação, possamos nos nutrir. Dia virá, acrescenta ele, em que teremos a felicidade de erguer um panteão ao devotamento dos espíritas. Enquanto esperamos que os materiais sejam reunidos, queremos deixar-lhes o mérito da modéstia. Eles se farão conhecer e apreciar por suas obras. Aqui chegamos ao trecho mais específico que gostaríamos de destacar dentro dessa leitura. Quando Kardec menciona esse panteão que ele tinha o intuito de construir para homenagear esses grandes espíritas, do ponto de vista espiritual, moral, embora muitas das vezes não tenham contado com louvores ou honrarias do ponto de vista do mundo. E quando pensamos nessa palavra, panteão, pode soar um pouco estranha no contexto do Espiritismo, já que a doutrina espírita não terá os processos de canonização, por exemplo, que existem em outras denominações religiosas, não terá estudos hagiográficos, estudaremos sim a escala espírita, os espíritos superiores, aqueles que vão avançando em testemunho de vivência moral, em progresso intelectual, isso haveremos de estudar, mas não a ponto de converter isso num processo idolátrico ou uma adoração que se desvie da finalidade real da lei de adoração. Mas aqui Kardec recorre a essa palavra panteão no sentido mais profundo sobre o qual nos cabe aqui meditar, porque quando pensamos em panteão, somos remetidos talvez aos tempos da mitologia, ao Olimpo, o panteão dos deuses gregos ou o panteão dos deuses romanos, porque um dos significados da palavra panteão é este,
um conjunto de divindades, seja da Grécia, seja de Roma, sejam nórdicas ou de outras partes. Mas também quando falamos de panteão, no contexto, por exemplo, das nações mais modernas, somos remetidos aos chamados heróis de uma nação, às grandes figuras que mereceram um lugar de destaque e honraria na história daquele povo ou daquela nação. Então, muitas nações terão o seu panteão, onde ali são nominados homens e mulheres que muito contribuíram para o desenvolvimento daquela nação, para a história daquele povo. E é aqui que chegamos mais próximos do sentido que Kardec quer dar à palavra panteão. Porque, no caso das nações, ali se homenageia o contributo, os frutos que esses homens e mulheres deram à nação. No fundo, portanto, o que se vê ali? Suas virtudes, suas qualidades. É isso que se busca destacar. Do ponto de vista do Espiritismo, é isso que Kardec nos convida a refletir. É preciso olharmos para estes exemplos para nos nutrirmos do que há ali de virtude, do que há ali que nos possa inspirar, fortalecer para o caminho. Porque quanto mais o espírito progride na senda da evolução, mais ele reconhece que há ali uma espécie de alimento que lhe é muito útil, porque ele fortalece a fé, lhe nutre a esperança, lhe estimula os esforços, as disciplinas para se fazer melhor, para se aproximar um pouco mais desses elementos de referência, que por sua vez nos apontam para outros elementos ainda mais grandiosos de referência. Quantos desses corações, portanto, com os quais Kardec conviveu, ou ele próprio, os grandes nomes do Espiritismo, não serão para nós estímulos de melhoria, que por sua vez aponta-nos para estímulos ainda maiores, espíritos ainda mais elevados, sobretudo Jesus. Quantos de nós, por exemplo, não veremos em Chico Xavier um convite, ou em verdade uma seta, um cartaz, que nos aponta de maneira ainda mais clara e evidente a grandeza de Jesus? Ou num Bezerra de Menezes, num Eurípides Barçanufo, para citarmos aqui alguns dos mais conhecidos. Mas teremos aqueles que, em larga escala, não foram tão conhecidos, mas em seus contextos foram fundamentais, foram peças-chave. E é esses que Kardec também gostaria de incluir no panteão espírita, que exaltaria não as personalidades humanas, não um culto que se desvie da finalidade de aprendermos, de nos renovarmos, mas antes um reconhecimento do valor da virtude, do heroísmo, da renúncia, do sacrifício. É isso que Kardec gostaria de destacar quando fala de um panteão espírita. Recorde-me aqui de Emmanuel, no seu livro Pensamento e Vida, no capítulo de número 17, há uma frase em que ele nos diz que todos os povos, mais cedo ou mais tarde, sentem a necessidade de erguer em seu próprio seio um altar onde prestem homenagem e reverência aos seus legítimos heróis. É o que dizíamos a respeito das nações. À medida que moralmente vamos avançando, vamos reconhecendo com mais clareza onde está a verdadeira grandeza. Outrora, esses méritos estavam muito associados, talvez, à força, à imposição, à violência, às conquistas belicosas. Era assim, em geral, que se media a grandeza de um homem, de um povo, de uma nação. Mas quanto mais avançamos na senda do progresso, com mais clareza vemos a verdadeira virtude, aquela que sim merece destaque e reconhecimento. E torna-se, diz-nos Emmanuel, uma necessidade erguermos esse tipo de altar, não altares físicos, não imagens esculpidas, mas antes, no altar interno da consciência e do coração, olharmos e vermos, contemplarmos a beleza do que realmente irradia luz. A beleza de onde há verdadeira virtude, verdadeira grandeza de alma,
seja pelos contributos intelectuais de um cientista, de um filósofo, seja pelos exemplos morais daquele que foi denominado santo, daquele que exerceu a caridade, a misericórdia, a indulgência, conforme nos ensinou Jesus. Então, Emmanuel aqui dialoga com o que Kardec já desejava, ao mencionar o seu anseio de um dia poder estabelecer um panteão espírita. Até lá, diz ele, deixo-os com o mérito de sua modéstia. Serão conhecidos, talvez, não por muitos entre os encarnados, mas certamente foram vistos pelo mundo espiritual. E ao retornarem de suas refregas, de suas árduas batalhas, receberam as palmas da vitória, como pioneiros, como corajosos e dedicados pioneiros que foram. Então, a partir disso, nós pensamos que vale a pena traçar algumas considerações em torno dessa ideia de Kardec, falando de um panteão espírita. Porque se voltarmos à própria origem do cristianismo, lá no livro Ave Cristo, uma coisa que me chamava a atenção na primeira vez que fiz a leitura da obra, depois nas leituras subsequentes também, é como, com muita frequência, aqueles primeiros grandes servidores, aqueles primeiros mártires que encontramos ali na região das Galhas, como eles, quando reunidos, faziam questão de rememorarem outros que os haviam antecedido. Então, no contexto do livro Ave Cristo, nós estamos ali no início do 3º século, mais ou menos. A obra se passa nesse contexto. Mas é preciso recordar que algumas das mais marcantes exemplificações do cristianismo naquelas regiões se deram alguns anos antes. No ano de 177, nós tivemos ali martírios que entraram para a história. Vale mencionar que a região das Galhas é uma das regiões do cristianismo primitivo, digamos assim, que mais sofreu com as perseguições empreendidas pelo Império Romano. O maior número de registros de mártires que nós temos, em verdade, está ali, na região das Galhas. E no ano de 177, nós tivemos uma perseguição bastante intensa que foi corajosamente vivenciada por alguns nomes que entraram para os anais da história do cristianismo. Nomes esses que depois teriam também o seu vínculo com a história do próprio Espiritismo, porque quando Kardec volta à sua terra natal, depois de muitos anos, ele que nasce ali, mas não vive em Lyon, vive numa cidade próxima, chamada Bourg-en-Bresse. Quando ele volta a Lyon, já numa dessas viagens espíritas, ele se impressiona com o teor da fé que ele encontrou entre os corações ali em Lyon. E ele então comenta isso com os amigos, e a espiritualidade lhe traz uma resposta. Eles dizem assim, por meio de uma psicografia, por que te impressionas? Lyon é a cidade dos mártires, a fé aqui é viva. Se Paris é o cérebro, Lyon será o coração. E na Epístola de Erasto aos espíritas lioneses, ele menciona esses mesmos nomes que eram relembrados lá no livro Ave Cristo. A figura de Irineu de Lyon, a figura de Átalo de Pérgamo, Blandina, Potino, Sanctus, entre outros desses mártires do ano de 177. Irineu de Lyon veio mais tarde, mas esses demais lá estavam. E me chamava a atenção, ao ler a obra, que uma das principais alegrias daqueles corações quando se reuniam, isso nós vemos, por exemplo, no primeiro encontro de Quinto Varro, que é um dos personagens principais da obra, com Apio Corvino, que se dá ali nas proximidades da cidade de Roma, quando eles se reúnem, sobre o que eles conversavam? O que era para eles, digamos, um banquete de luz, de alegria, de esperança, o que os nutria? Estavam ali reunidos para ouvir Apio Corvino relatar a história daqueles mártires. Porque, àqueles tempos, ele era um jovem discípulo de Átalo de Pérgamo. Então, logo no capítulo 2 da obra, quando Quinto Varro vai ao encontro de Apio Corvino para tirar algumas dúvidas, para buscar um alívio para o seu coração nas provas que já começavam, ele chega e vê Apio Corvino, juntamente com os demais cristãos que ali estavam, a falar dos exemplos e dos testemunhos daqueles corações.
os interrogatórios a que foram submetidos, as respostas inspiradas que traziam, o auxílio, a rede de fraternidade que amparou aquelas comunidades de Lyon, que ficava ali nas chamadas Galhas Lugdunenses, a época chamada de Lugdunum, e também a cidade de Viena. Então, o apoio dos companheiros da Ásia, que davam suporte àquelas comunidades. O testemunho, por exemplo, de Átalo de Pérgamo, um dos principais apóstolos daquele período, que, sendo fiel até o fim, foi submetido a toda espécie de torturas, inclusive sentado numa cadeira incandescente, mas não renegou Cristo e até o último momento expressou compaixão e indulgência para com seus algozes. Então eles comentavam aquilo, e aquilo era o teor da reunião, aquilo era para eles um banquete. Por quê? É o mesmo espírito do que Kardec está nos trazendo. Recordarmos estes exemplos de heroísmo, de grandeza, de perseverança, de resiliência, é, em verdade, nutrir a nossa alma. É alargar os nossos horizontes de compreensão da vida, dos nossos deveres, da riqueza do que temos em mãos com o Espiritismo, que talvez ainda não tenhamos alcançado. Porque ficamos a nos perguntar o que os movia, como tinham tanta coragem, de onde tiravam tanta força. E é então que vamos descobrindo um Espiritismo cada vez maior, porque em verdade essa era a chave, este era o segredo. A própria doutrina a que hoje nos filiamos, mas por eles entendida num sentido tão mais profundo, que os fazia facear as mais duras perseguições, dificuldades e desafios sem desanimar. Então, o mesmo processo que nutria os primeiros cristãos é o que Kardec intentava transmitir e também acompanhar por meio das suas viagens e dos seus registros dessas viagens. Como ele mesmo disse, olha, eu venho aqui para me instruir, sim, para documentar a história do Espiritismo, para saber como estão indo as coisas, as resistências, as facilidades, o alcance de cada obra. Esse é um dos motivos, mas eu venho para acompanhar esses corações, para vê-los, para de algum modo também me nutrir junto a eles, porque vejo neles grandes e dedicados companheiros de tarefa. Os espíritas de coração, sobre os quais ele falaria mais tarde, naquela breve excursão espírita que faz, excursão, aliás, em que ele encontraria um jovem de apenas 21 anos, passando pela cidade de Tours, e que depois se tornaria também um dos maiores apóstolos do Espiritismo. Um jovem de 21 anos que foi incumbido de ficar à porta do local onde se daria a reunião com Allan Kardec, não receberam autorização para que a reunião fosse ali e improvisaram, foram se reunir no jardim de um espírita da cidade, localidade chamada Espiritovilla. E deixaram um jovem ali incumbido para dizer às pessoas, olha, a reunião não será mais aqui, será lá em Espiritovilla. Este jovem havia conhecido o Espiritismo há 3 anos apenas, quando viu um livro dos Espíritos na vitrine de uma loja e se preparava para ser um dos mais profícuos escritores e divulgadores de nossa doutrina. Uma beleza e uma eloquência incomparáveis. Estava ali o jovem Leon Denis, num dos 3 encontros que teria apenas com Allan Kardec. Ele descreveria essa cena que ficou gravada em seu coração, mais tarde ao seu biógrafo, seu amigo Gaston Luz. Kardec falando sobre a luz das estrelas, como um druida de outros tempos, tratando da obsessão, dos espíritos, da realidade do mundo espiritual. E ali, mais de 100 de indivíduos reunidos sob a luz das estrelas e do luar para ouvirem falar das realidades espirituais da vida. Ele jamais esqueceria essa cena, como a cena que veria no dia seguinte, quando, ao retornar para aquela localidade, encontra Kardec num clima mais tranquilo, mais espontâneo, junto à esposa, Kardec sobre um banquinho improvisado, aos pés de uma cerejeira, colhendo cerejas e as entregando para Amélie Boudet, para que elas as guardasse num cesto. Então, esse outro Kardec
muito além do gabinete, o Kardec em serviço, o Kardec dos abraços, o Kardec, o apóstolo, que como Paulo saiu a campo para semear, é o que vamos conhecendo em obras como essa. Viagem Espírita, Revista Espírita, daí a importância de as lermos. Mas ainda, num outro relato seu, agora em novembro de 1864, que aqui já mencionamos, quando ele estava na Bélgica, a locução que ele fez para os espíritas daquela região, ele compartilha isso na Revista Espírita e traz-nos ainda as seguintes considerações, que se as suas viagens tivessem apenas por objetivo uma satisfação pessoal, ele não as faria, se absteria, porque não seria o suficiente, digamos assim, fazê-las apenas para satisfação pessoal. Elas tinham de ter um fito mais elevado, mais nobre. É então que ele menciona, para podermos nos informar quanto ao movimento espírita e para também expandir ou estreitar os laços de fraternidade. Mas ele chega a dizer, em determinado momento do artigo, que ele queria também conhecer o zelo e o devotamento dos verdadeiros defensores do Espiritismo. E acrescenta dizendo, entre estes últimos, devem colocar-se em posição de destaque todos os que militam pela causa com coragem, perseverança, abnegação e desinteresse, sem segunda intenção pessoal, que buscam o triunfo da doutrina pela doutrina e não pela satisfação de seu amor próprio. Enfim, aqueles que, por seu exemplo, provam que a moral espírita não é uma palavra vã e se esforçam por justificar esta notável afirmação de um incrédulo. Um incrédulo chegou para Kardec e disse, com uma tal doutrina, não se pode ser espírita sem ser homem de bem. Não há centro espírita, prossegue o codificador, onde eu não tenha encontrado um número mais ou menos grande desses pioneiros da obra, desses arroteadores de terreno, desses lutadores infatigáveis que, sustentados por uma fé sincera e esclarecida, pela consciência de cumprir um dever, não desanimam ante nenhuma dificuldade, encarando o seu devotamento como dívida de reconhecimento pelos benefícios morais que receberam do Espiritismo. É justo, fiquem perdidos para os nossos descendentes os nomes daqueles de que se honra a doutrina e que um dia não possam ser inscritos no panteão espírita. Então, novamente, Kardec volta a essa ideia de um panteão espírita, porque, diz ele, não é justo se esqueçam estes nomes e estes corações. Aqueles que, de tal modo, tendo enraizado o Espiritismo em si mesmos e reconhecendo o quanto a ele devem, não mediram esforços, sacrifícios ou renúncias para levá-lo adiante, arroteando terrenos, às vezes, os mais inférteis, os mais repletos de espinhos, de sarças, de dificuldades, de resistências. Estes, desejava Kardec, deveriam estar no panteão espírita. Panteão este que deve estar, sobretudo, em nosso coração. E é aqui que chegamos, então, à conexão com a história desta casa. Porque aqui temos nomes que certamente estarão, pelo menos no panteão espírita de alguns dos corações que aqui estão. Seu Caetano, por exemplo, que em 1917, imaginemos só o contexto, aqui em pleno interior do Brasil, enfrentando uma outra realidade de ambiente ou contexto de crenças, pela gratidão que nutria no coração ao Espiritismo, por tudo que o Espiritismo lhe havia feito, pôde enfrentar não só perseguições na forma de calúnias, de impropérios, às vezes algo de ordem mais física,
como o que era lançado à frente de sua loja, mas a coragem dele, daqueles que com ele estavam no começo de tudo. E a gente fica a pensar, seu Caetano de Santos aqui, outros corações numa outra cidade ali, outros lá, outros acolá, rincões afora deste Brasil imenso. Assim o Espiritismo foi ganhando terreno, vencendo dificuldades ingentes que hoje não chegam até nós se não pensarmos nisso. Alguns fazem o meritório esforço de colocar isso em livros, de registrar, de divulgar hoje, nas mídias que temos, para que possamos saber quem são os pioneiros de nossa fé, aqui nesta cidade, em nosso estado, no Brasil, na região a que nos vinculamos, para que possamos nos nutrir dos seus exemplos, dos seus testemunhos. Porque quando Jesus nos disse para que honrássemos nós, pais e mães, lembrando o mandamento do Decálogo, certamente se referia àqueles que nos deram a possibilidade da existência física, mas certamente haveria de se referir também àqueles que, pelos seus sacrifícios, suores e lágrimas, nos têm possibilitado a nossa existência moral, engrandecida pela luz do Consolador. Então haveremos de envolver no honrai vosso pai e vossa mãe também os nossos pais e mães na fé, os pioneiros, os que arrotearam os terrenos os mais ásperos, áridos, com a força viva da caridade, como pilar essencial dos espíritas sinceros, com as suas esperanças, com a fortaleza de suas fés. Esses corações pavimentaram caminhos para nós hoje. E meditar sobre as suas histórias, sobre as suas vidas, deveria nos levar a uma reflexão profunda sobre a nossa relação com o Espiritismo. Porque eles não mediam realmente esforços. Quantos deles não chegavam a perder os seus meios de subsistência? Quantos deles não se tornavam verdadeiros párias na sociedade, numa época em que excomungados eram como que excluídos mesmo da sociedade em suas cidades, mas que, sobretudo, foram triunfando com a força do bem, da caridade, do perdão, com a força do Evangelho. Então, pensar sobre essas vidas dá-nos o que pensar. Talvez dê para fazer algo mais. Talvez o meu compromisso com o Espiritismo não tenha alcançado tal profundidade, tal dimensão. Kardec chega a compartilhar um outro artigo também muito interessante, mais uma vez na Revista Espírita, agora de abril de 1862. O título é Os Mártires do Espiritismo. Porque alguém se aproximou de Kardec e disse assim: os mártires do cristianismo, com o seu sangue selaram a verdade cristã. Onde estão, então, os mártires do Espiritismo? Então, Kardec vai tecer considerações próprias e depois vai trazer 3 comunicações, muito belas, por sinal. Uma de Santo Agostinho, outra do Espírito Lázaro e outra do Espírito Lamennais, falando a respeito dos mártires do Espiritismo. E, em geral, ou de maneira geral, eles vão nos apresentar um panorama de transformação da própria humanidade, em que os mártires modernos não serão mais aqueles que, num ato de coragem, se entregam às chamas ou às feras. Aqueles, dizem Santo Agostinho, Lázaro, contavam que, vencidas aquelas horas de testemunho ou aqueles dias, estariam junto ao Senhor no abraço da imortalidade. Mas com o passar do tempo e, de alguma maneira, um ganho civilizacional, esse tipo de torturas ou perseguições já não mais existem, a não ser em alguns contextos ainda. Mas já não são mais a rota comum como foi nos primeiros séculos do cristianismo. O martírio que se pede hoje é de outra natureza.
E é o que esses corações testemunhavam. Não era um ato de coragem, um ato de grandeza. Eram anos a fio de paciência, resignação, de devotamento e abnegação, contando às vezes com incompreensões no seio do próprio lar. Taxados de loucos, visionários, incompreendidos, excluídos, tornados verdadeiros párias, às vezes privados da própria subsistência, mas nem por isso desistindo do roteiro de fidelidade que propuseram para si próprios. Então Kardec diz, não serão estes mártires modernos? Aqueles que, ao invés de um ato de bravura, terão uma existência inteira de resiliência e de confiança? Como se deu, aliás, do próprio livro Ave Cristo, aqui já citado, quando o Quinto Varro vai ser martirizado, há uma cena interessante. Ele está submetido ali ao tribunal, então a população é ensandecida, desejando o seu martírio, os juízes, os algozes, e ele ali sereno, absolutamente sereno. Quando entra naquele tribunal, já com o corpo todo marcado pelas feridas dos dias em que havia estado preso, imaginemos as torturas, as privações de sono, de alimento, etc. Mas ele entra no recinto e passeia o olhar por aquele auditório. Diz-nos Emmanuel que ao passear o olhar pelo auditório, tal era a autoridade moral que se irradiava daquele coração que a população quedou-se em silêncio. Até mesmo os juízes, os algozes, tiveram dificuldade em começar a falar. Tal a vibração que se irradiava daquele coração, que haveria de encontrar ali a sua sentença. Por não abjurar o Cristo, haveria de passar a imortalidade. Mas antes da condenação em si, aparece de repente um jovem, adentra o recinto e faz um protesto. Diz ele, meu pai, quero morrer contigo. Ele se chamava Crispo, havia meio que sido adotado por Quinto Varro, à época já chamado irmão Corvino, e havia aprendido com ele os fundamentos do Evangelho, havia chegado com ele até Jesus. E ele diz então, não é justo que morras desta maneira, eu venho aqui para morrer contigo. Ele era muito jovem ainda, Crispo. E então que Quinto Varro se volta para ele e ele diz, meu filho, Jesus me pede aqui uma espécie de testemunho. Serão alguns instantes e eu estarei com ele na imortalidade gloriosa. Mas de você, Jesus pede outro tipo de martírio, o de uma vida inteira consagrada à sua causa, ao seu Evangelho, com todas as lutas, sacrifícios e renúncias que estarão associadas. Veja, portanto, meu filho, que o que ele pede de ti é mais desafiador do que ele pede de mim. Ali começava-se a entender essa ideia da vida ofertada ao Cristo, ao que mais tarde o próprio Santo Agostinho, Lázaro e Lamennais falariam. Olha, dos espíritas também se esperam mártires, mas dessa natureza. Dos que saibam lidar com a calúnia sem responder com ofensa, com agressão. Dos que saibam lidar com a exclusão, com a humilhação, com a perseguição, no clima da caridade, da indulgência e do perdão, como nos ensina o Livro dos Espíritos. Esses os mártires do Espiritismo, já aqueles tempos e aqui, em nossa nação. Quantos, ignorados por nós, mas conhecidos pelos seus. Ignorados por nós, mas conhecidos em seus contextos, porque foram ali verdadeiros representantes de Jesus. Como foram os pioneiros nesta casa, deste esforço, superando todos os óbices, para que mais de 100 anos depois ela esteja de pé, não nos tijolos, mas pelas histórias que nutrem os que vêm depois, pelos laços de afeto, de amor, de inspiração, que seguem nutrindo os que vêm depois na esteira do tempo, dando continuidade ao trabalho. É esse o espírito de gratidão, de honra,
que Kardec queria nos transmitir ao mencionar um panteão espírita. É como se ele nos dissesse: honrai vossos pais e vossas mães na fé. Sede como eles, perseverantes, dedicados, abnegados, porque enfrentaram dificuldades sem conta para entregar-nos essa tocha que hoje brilha em nossas mãos, mas que não deve beneficiar apenas a nós próprios. Deve ela se irradiar numa vida cada vez mais transformada para que inunde outras vidas, outros caminhos, o porvir, outras gerações, com a grandeza de sua luz, da fé, da esperança que nos foi entregue. É disso que Kardec trata, o verdadeiro espírito de gratidão, como Emmanuel vai bem nos definir no livro Pão Nosso, capítulo 163, mensagem intitulada Agradecer. Ele comenta um trecho do apóstolo Paulo, sua epístola aos Colossenses 3,15, quando Paulo diz assim: e sede agradecidos. Paulo, já naqueles tempos, nos orientando quanto à importância disso, e sede agradecidos. O quanto há nesse sede agradecidos. Lembremos-nos de tudo o que recebemos para ter hoje o Espiritismo tão acessível. Para não termos hoje de lidar com xingamentos e ataques nas ruas, pelo fato de sermos espíritas. Por podermos ver hoje o Espiritismo nos cinemas, nas novelas. Outros lutaram, padeceram, foram corajosos, resignados, perdoaram e, acima de tudo, serviram sempre para que essa luz pudesse realmente ser compreendida em toda a sua grandeza. Então, sede agradecidos versa sobre isso. Ao descrever, então, fazendo o seu comentário sobre o versículo de Paulo, Emmanuel nos diz assim: nos círculos do cristianismo, quando se fala em gratidão ou agradecimento, não falamos mais de frases laudatórias e bombásticas. Isso não é o verdadeiro espírito de gratidão que Kardec esperava ao mencionar um panteão espírita em que fiquemos a cultuar as criaturas sem antes nos inspirar nelas. Não é esse tipo de coisa, frases, palavras bonitas, não. Nos verdadeiros círculos do cristianismo, ou entre os discípulos sinceros de Jesus, agradecer significa aplicar proveitosamente as dádivas recebidas. Em outras palavras, queremos honrar o esforço destes, apliquemos sábia e dedicadamente o Espiritismo que chegou até nós, graças ao esforço de suas mãos e de seus corações. Façamos da nossa vida algo mais próximo do que lemos semanalmente, do que temos ouvido há tantos anos. Ofertemos algo mais do nosso tempo, do nosso conforto, das nossas comodidades, por essa causa que os mobilizou e que tanto nos tem beneficiado. Esse é o legítimo espírito de gratidão. Kardec quer que esses nomes sejam lembrados para isso, não para uma exaltação improfícua e inerte, ociosa, não para placas, comendas ou louros de ordem material. Kardec espera que exista uma continuidade de esforços, um laço de amor, caridade, respeito e devoção que vá unindo as gerações no tempo para que o trabalho se perpetue, para que a mensagem universal do Consolador alcance mais almas, corações ao longo do tempo. Por isso, concluindo o seu comentário, Emmanuel dirá assim: agradecer à luz do Evangelho não é apenas um problema de palavras. É, antes de mais nada, diz ele, sentir a grandeza dos gestos, a luz dos benefícios, a generosidade da confiança e corresponder espontaneamente, estendendo aos outros os tesouros da vida. Então, a nossa melhor maneira de agradecer e de honrar
O legado de uma casa como essa, dos seus pioneiros, diz Emmanuel, sentir a grandeza dos gestos. Para e medita neste homem que, vendo dia após dia sua loja ser visitada por aqueles elementos estranhos, desagradáveis, levantar-se mais cedo para limpar, sem reclamar, sem ofender, sem atacar a quem quer que seja. Sinta a grandeza desse gesto. Sinta o Evangelho vivido em sua plenitude. Sinta isso chegando até nós. Sinta a grandeza desses corações que perdiam sua própria subsistência e, às vezes, até no seio do próprio lar, não eram compreendidos, mas que nem por isso deixavam de amar e de continuar, porque não podiam renunciar às bênçãos, à grandeza do que haviam recebido no Espiritismo. Pensa num Chico Xavier, num Eurípides Barçanufo, o Chico lá lidando com a incompreensão da própria família, muitas vezes. O Eurípides, em Sacramento, figura que era importante em outra denominação religiosa, quando abraça de fato o Espiritismo, mantendo os seus sonhos, os seus ideais de educação, vê a escola esvaziar-se, amigos se afastarem. E é então que, por dádiva do alto, sente uma presença. A princípio, não se crê digno, mas ela reitera, insiste em mostrar o seu auxílio e recebe então a mensagem de Nossa Mãe Santíssima que lhe diz: prossiga, meu filho, troque o nome da escola, coloque Colégio Allan Kardec, ensine o Evangelho do meu filho às quartas e astronomia às crianças. Eu acobertarei o colégio sob o meu manto. Assinado Maria, serva do Senhor. Então, sintamos a grandeza desses gestos. Uma Anália Franco e outros tantos. Aqui mencionamos os nomes conhecidos, mas aqui também lembramos-nos desses que foram conhecidos mais localmente, mas cujo exemplo é digno de ser difundido. Sentir a grandeza dos gestos, à luz dos benefícios. Conectemos a nossa vida até eles, ou com a deles. Aliás, isso para tudo na vida, né? Quanto mais nos cerramos no egoísmo, menos vemos o quanto a nossa vida está entrelaçada a outras tantas vidas. E nós a pensar apenas em nós, em nossas, muitas vezes, mesquinhas necessidades e demandas, quando, em verdade, para um simples pão de que nos nutrimos pela manhã, alguém teve de plantar, de lidar sol a sol com a lavoura, alguém teve que colher, alguém teve que acordar cedo para prepará-lo. Isso no que nos nutre materialmente e no que nos nutre espiritualmente, à luz dos benefícios de Kardec até nós, à luz dos benefícios de Chico até nós. Isso é agradecer, isso é honrar. Este o panteão, Kardec espera, exista no coração de cada um de nós, para que possamos, estando nós aqui agora, chamados ao trabalho, fazer tanto quanto nos cabe, tanto quanto pudermos. Talvez não tão grandiosamente quanto estes, mas o melhor de nós mesmos. O melhor de nós mesmos. Que, portanto, tais exemplos, tal história viva, nos alcance, nos nutra e inspire o coração. O Espiritismo seguirá, cumprindo seu papel junto à humanidade. Conosco ou sem nós, porque é do Cristo, seguirá. Não faltarão corações a essa tarefa, a estes postos. Se não o fizermos, outros virão e farão.
Quem perderá a oportunidade seremos nós. A riqueza da oportunidade que nos é conferida. O caminho já nos foi apontado por tantos. Tantos o percorreram pelos mesmos passos de Jesus, de Kardec, daqueles que nos antecederam. E estamos nós agora com o bastão. Nesta que é uma jornada, uma corrida de revezamento. Aqui agora fazemos a nossa corrida para entregá-lo mais à frente, podemos voltar um pouco mais à frente, nessa esteira infinita da vida que não há de cessar. A história é viva. Todos os corações que passaram por aqui estão vivos, mais ativos do que nunca. É o que o Espiritismo nos ensina. Aqui ou além, buscamos a vida em espírito, que independe de termos um corpo ou não. Agora, em estando aqui, saibamos valorizar a oportunidade, agradecer e honrar no panteão do coração os que nos antecederam. Kardec, Denis, os grandes nomes que pairam sobre nós com seus legados valiosos, mas também esses mais anônimos, abnegados heróis e heroínas de nossa fé, que deixaram-nos tantas bênçãos, tantos benefícios que nos cabe agora valorizar. Esse é o nosso intuito. Sentimos-nos mais uma vez muito felizes de poder aqui estar. Esperamos que possamos todos nós, cada vez mais, nos conectarmos a essa história viva do Espiritismo, na certeza sempre de que agradecer será aplicar com cada vez mais proveito tudo quanto temos recebido. Que Jesus a todos nos abençoe, a todos muita luz e muita paz.